Tá faltando pouco, hein? Para declarar o imposto de renda e escapar da multa, porque se passar da data e da hora, a coisa vai complicar. 30 de abril, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Isso. É Esse a hora, prazo. é o prazo fatal. Depois disso, Multa. multa. Aí o leão fica bravo. Como é que a gente faz? O telespectador quer saber entre o formulário completo e o formulário simplificado. O que é melhor? Qual é a sua orientação? O melhor é você pagar menos imposto ou receber uma restituição maior. Isso é o melhor. Então, é com esse raciocínio, logicamente, que o contribuinte vai preencher esse formulário. Ele deve começar sempre pelo completo. Então, o que seria o formulário completo? Ele vai colocar todos os rendimentos dele, vai colocar todas as deduções, vai colocar todos os pagamentos, ele vai preencher a declaração, né? E no campo inferior esquerdo, ele já vai calculando pelo formulário completo e pelo formulário simplificado. E ele já vai calcular, ele já vai te dando. Você vai colocando os valores, ele vai te dando resultado. Cada valor que você coloca, ele já dá o resultado. E aí você vê. Se de repente um está dando imposto a pagar maior que o outro, logicamente você opta pelo menor, né? Se de repente está dando uma restituição maior, você vai optar pela restituição maior. E eu tenho a impressão que o contribuinte não perde por fazer essa declaração completa do jeito que está e optar no final, porque no próprio sistema existe a possibilidade de fazer essa opção lá na hora, né? Isso, porque você vai acompanhando os valores, você vai vendo aquilo que é mais benéfico para você. Chega no final, aparece lá a opção simplificado ou completo, que quando simplificado desconta 16%. Isso, 16 mil reais, em torno de 16 mil reais que é o valor. Mas às vezes, dependendo do valor do rendimento, você não é interessante para você. Então, por isso tem que fazer essa simulação, tem que acompanhar e verificar qual que é a melhor. Agora, se for interessante descontar os 16 mil, é melhor porque não ter que guardar essa papelada por 5 anos, não precisa guardar nada. Então, no caso da declaração completa, você tem que ter sempre os documentos em mãos para poder declarar e você tem que guardar essa documentação por prazo de 5 anos. Se você opta pela declaração simplificada, você não precisa ter comprovante de nada, já é um desconto padrão que é utilizado. Agora, vamos supor que na hora de você optar, você acaba optando pela forma de tributação que não seja mais benéfica para você. Então, você tinha um simplificado lá, a declaração simplificada de 2 mil e 3 mil era o valor da completa, e você coloca na completa. Dá para mudar? Até o dia 30 de abril, você consegue fazer uma retificadora e coloca a que for mais benéfica para você. Depois do prazo, que seria 30 de abril, a sua opção é definitiva. Mesmo que ela seja mais prejudicial para você, tem que manter, aí não pode mais alterar. Bom, quando o sujeito compra automóvel financiado, casa financiada, como é que deve ser feita essa declaração? Então, o valor, você pode colocar no histórico a discriminação do imóvel, então, endereço, os dados que você tiver do imóvel, coloca ali na discriminação, o valor total que você concordou em pagar, que é o valor financiado, você coloca, e no valor da coluna de valores, você vai colocar o valor, normalmente uma entrada, né, e o valor de parcelas que você tenha pago. Esse é o valor que vai ficar lá. No ano seguinte, você vê o que você pagou no ano seguinte, soma com o valor dessa parcela e vai sempre acrescentando. Então, a cada ano, o valor vai estar sempre aumentando. Mas, para efeito de venda, não ter que pagar, né, o excedente, né, o lucro imobiliário, vai prevalecer o valor total que a gente dá ao imóvel no momento da primeira declaração. Não, é sempre o valor da coluna, é o valor total que você está acrescentando, o valor da entrada, mais os valores de parcelas, é aquele valor que você vai considerar. Logicamente, para pagar isso daí, tem que você tem alguns benefícios para não pagar. Então, se você, de repente, vendeu o imóvel e comprar outro em 180 dias, você não paga o imposto. Então, tem alguns benefícios. Isso acaba pagando as pessoas que acabam especulando, né? Compra e vende imóvel, aí acaba pagando e realmente. Ainda tem uma história também que se o sujeito vendeu o único imóvel também, até 450 mil, ele está... Se o único imóvel também não pagaria imposto, não. Verdade. E aproveitando que a gente está falando dos bens, desde o ano passado, o contribuinte, na declaração de bens, ele tinha uns campos que ele tinha que colocar os dados, a área, se fosse o imóvel, número de PTU, se fosse um veículo, tinha que colocar o número de Renavan. Estava opcional na declaração do ano passado e a nossa previsão é que esse ano passasse a ser obrigatório.
mas o contribuinte, a Receita percebeu que teve algumas dificuldades de conseguir essas informações. Então, esse ano, ainda continua esses campos como sendo opcionais. Então, quer dizer, ele pode deixar de preencher. Agora, é interessante que ele já preencha esse campo ou já prepara essa documentação que provavelmente, para o ano que vem, todos os campos que aparecem na ficha de bens, ele vai ter que preencher. Se não preencher, ele não consegue entregar a declaração. Fernando, uma outra dúvida que surgiu aí do telespectador diz respeito à declaração em conjunto ou separado. Qual é a vantagem? O casal declarar junto ou separado? Primeiro, a gente tem que ver se os dois estão obrigados à entrega da declaração. Então, tem aqueles limites, aqueles valores que eu falei, né? Ah, os dois estão obrigados. Então, ele tem a opção de entregar, cada um entregar uma declaração ou entregar uma declaração em conjunto. A melhor forma é fazer a simulação. Faz a simulação e verifica qual que é mais benéfico, fazer separado ou fazer a declaração em conjunto. Ainda tem aquela história do contribuinte isento ter que declarar num formulário próprio para não perder o CPF? Isso há muito tempo atrás tinha essa declaração chamada declaração de isento, não existe mais. Então, o contribuinte, se ele se encaixar numa situação de obrigatoriedade, ele tem que entregar a declaração. E aqueles que não se encaixam, não precisam entregar a declaração, não vão ter nenhuma restrição no seu CPF por não entregar a declaração. Dependente tem que deixar o número na condição de quem detém a guarda dele, né? Para botar o CPF na declaração. Do dependente é uma das coisinhas que mudou para esse ano, porque esse ano você só pode colocar o dependente se informar o número de CPF. Até o ano passado, se o dependente tivesse menos de 8 anos, você não era obrigatório colocar o número de CPF. A partir desse ano, você tem que colocar o número de CPF. E os seus dependentes seria o seu filho, né? A esposa, que você pode colocar como dependente. O filho você pode colocar como dependente até 21 anos. Ele é seu dependente, você pode considerar como dependente, e até 24, se ele estiver cursando nível superior ou um curso médio, um ensino médio técnico, você pode colocar como dependente, né? E se, de repente, um irmão, você pode colocar como dependente? Pode, mas desde que você tenha a guarda judicial. Aí você pode colocar como dependente e vai a mesma regra, 21 ou 24 anos. Pai, mãe, já idosos, dependentes fisicamente do contribuinte, podem ser dependentes também? Podem, tanto o pai como a mãe pode colocar como dependente, mas desde que os rendimentos dele não ultrapassam R$22 mil. Se ultrapassar R$22 mil, já não pode colocar como dependente. E uma coisa interessante que o pessoal pergunta, né? A sogra pode colocar como dependente? Pode? Depende. Na declaração em conjunto, pode. Se você faz a declaração em conjunto, você já deve estar, sua esposa está na declaração. Aí pode, mas se só fizer a sua declaração, aí você não pode colocar os pais dela. Mas se ela tiver na sua declaração em conjunto, aí você pode colocar o sogro ou a sogra, desde que não receber mais 22 mil. Nós temos um minutinho ainda e eu preciso falar de uma coisa que atemoriza todo mundo. Malha fina. Como é que a gente descobre que caiu na malha fina? Essa é uma outra novidade para esse ano, muito benéfica para o contribuinte. Se o contribuinte entregar hoje a declaração, ele entra amanhã no site da Receita Federal e ele consegue consultar o extrato da declaração. Consultando o extrato, ele vai ver o processamento, já vai ver os batimentos que a Receita fez. A Receita está fazendo o batimento da declaração, porque a Receita recebe as informações da declaração do imposto de renda. Não espera então o final do prazo, não, né? Não. Entregou, já pode ir. Dia seguinte, a Receita está processando, fazendo os batimentos à noite. Então, o contribuinte entrega a declaração hoje com os valores. Essa declaração do contribuinte, a Receita vai fazer batimento com outras declarações. Declaração da pessoa jurídica, né, com DIRF, vai fazer os batimentos, já faz à noite. No dia seguinte, ele já consulta a declaração, já sabe o resultado desses batimentos, do processamento, e sabe se está em malha. Se ele identificar que está em malha, ele acessa o extrato e vai saber o motivo da malha, porque a Receita vai colocar, olha, você apurou isso, declarou isso, e a Receita apurou outro valor. Se o contribuinte identificar que houve um erro de preenchimento, nesse dia seguinte ele já entrega uma declaração retificadora. Entregando a retificadora, se tiver tudo ok, vai fazer o batimento novamente. Se tiver ok, libera o contribuinte para entrar na fila já para receber a sua restituição. Está vendo? Pode ser até que o leão seja manso para você, desde que esteja tudo certinho. Suas considerações aí finais para o contribuinte, Fernando, por favor. Então, é o contribuinte não deixar
né, para o último dia, principalmente o último dia, né, a Receita ela tem condições de receber um volume até maior do que costuma receber no último dia. Normalmente, é muito contribuinte que deixa para entregar no último dia. A gente tem em Pode torno engasgar o sistema, né? Não, esse problema não tem. Normalmente se entrega uns 10%. Esses 10%, até um pouco a mais, se o contribuinte fosse entregar, a Receita receberia. A preocupação é o próprio contribuinte. É faltar energia na casa dele, é o computador dele dar algum problema. É apresentar imposto a pagar às 23h59. É fazer a opção errada, ao invés de optar pelo simplificado, opta pelo completo. E é tudo assim, na pressa pode acontecer. Então, pode acontecer algum problema com o contribuinte. Com a Receita, ela vai conseguir receber todas as suas declarações. E o contribuinte prestar bastante atenção em 3 situações que são as situações que mais faz o contribuinte cair em malha. Omissão de rendimento do titular, quando ele tem mais de uma fonte de rendimento e não declara todas. Principalmente quando o contribuinte tem, por exemplo, aluguel. Ele declara o que ele recebe, por exemplo, da empresa, mas ele tem uma casa de aluguel e não declara o aluguel. Isso faz com que ele caia em malha. O contribuinte que, quando ele declara o dependente, é interessante declarar o dependente, porque ele tem a dedução legal pelo fato de ter dependente, mas se esse dependente tiver um rendimento, tem que declarar o rendimento do dependente. Então, o dependente é um estagiário, recebe um valor pequeno, mas tem que colocar o valor lá, senão também vai cair em malha. E o que ele deduz de despesas médicas, odontológicas, só pode deduzir a partir do momento que tenha o recibo e um recibo idôneo. Esses são o papel. E essas são as 3 situações que todo ano é o que mais o contribuinte cai em malha. Guarde tudo, pelo menos por 5 anos. Fernando, muito obrigado, Fernando Marques dos Santos, analista tributário da Receita Federal, mais uma vez aqui, cumprindo com esse papel cidadão de prestar esclarecimentos ao contribuinte brasileiro. Obrigado mais uma vez.